Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 8. Podem permanecer sentados mesmo? Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 8, a partir do verso 22. Obrigado, Dudu. Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele levantou-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, que até os ventos e a água manda, e lhe obedecem? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti neste momento, Senhor, pedindo para que o Senhor continue falando conosco. O Senhor tem falado com a gente nos louvores, falou tremendamente aqui, através da vida dos seus profetas, através da vida do evangelista Jucinaldo, Senhor, e eu peço que o Senhor me use neste momento por misericórdia e graça, Pai, porque se depender das minhas habilidades, se depender, Senhor, do que eu posso fazer, nada vai acontecer, Pai. Eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua misericórdia, Senhor. É a Tua palavra que nos levanta, é a Tua palavra que nos aviva, é a Tua palavra que nos ajuda, é a Tua palavra, Senhor, que vai fazer com que a Tua vontade seja realizada neste culto, neste momento específico de ministração da Tua palavra, Pai. Eu te apresento esse momento, eu te apresento os nossos corações, que o Teu Espírito possa abrir os nossos entendimentos e o nosso coração para estarmos atentos ao que nos diz a Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra, que sempre é enviada com um propósito, possa cumprir com o propósito pela qual foi enviada. Que esta palavra que faz queimar o coração, esta palavra que vai até a divisão da alma e do espírito, divisão de juntas e medulas, e que é apta para discernir pensamentos e intenções do coração do homem, possa, ó Pai, ter liberdade em nosso meio através do Teu Espírito Santo. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que compreendamos a Tua palavra e que o Teu Espírito Santo fale conosco nessa noite. Eu oro em nome de Jesus e te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos. Fico muito feliz de poder ministrar a palavra de Deus, ainda mais com a confirmação que o Senhor tem me dado desde o início do culto a respeito deste texto. Confesso que à tarde, quando eu comecei a estudar, procurando alguns textos, a minha maior preocupação foi falar aquilo que Deus queria que eu falasse, porque mensagens são o que não falta, sabe? A gente pode tentar falar qualquer assunto, qualquer coisa, mas o maior desafio de um pregador é falar justamente aquilo que Deus quer que ele fale. E nesse texto, nós conhecemos uma história que eu tenho certeza que você já ouviu, que talvez você até mesmo já pregou a respeito, de quando Jesus, ele apaziguou a tempestade que ele mesmo, de certa forma, fez os seus discípulos enfrentar. E eu digo isso porque foi ele quem falou para os discípulos ir para outra margem junto com ele, e pela sua presciência, embora ele aqui esteja na condição de ser humano, ele sabia que isso iria ocorrer e mesmo assim permitiu que acontecesse. E quando isso ocorre, os discípulos recorrem a ele, pedindo para que ele os salve daquela situação. Ele, atendendo ao pedido dos discípulos, aquietando aquela tempestade, fazendo bonança vir àquele local, o texto diz que quando os discípulos viram isso, eles ficaram temerosos e maravilhados. Diante daquilo que Jesus estava fazendo, eles ficaram temerosos e maravilhados. E daí vem uma das perguntas mais importantes da fé cristã. Daí vem a maior pergunta que um teólogo ou um estudante da palavra de Deus pode fazer. É a pergunta a respeito de quem é Jesus. E é interessante que essa pergunta é formulada por pessoas que já conviviam com Jesus há muito tempo.
Pessoas que já viram Jesus fazer diversos milagres, ouviram ensinamentos do mesmo. Estas pessoas, quando veem o que Jesus pode fazer, ficam maravilhados a tal ponto de perguntar: mas quem é esse? Que até o vento e o mar ele manda e eles obedecem. Veja que essa indagação não é feita a Jesus. Eles não perguntam a Jesus: quem é você? Eles perguntam uns aos outros quem aquele é. E isso é uma característica de adoração. Quando nós olhamos um para os outros e começamos a falar a respeito de Jesus. Até porque a Bíblia diz que os serafins, eles estão acima do trono de Deus, clamando uns aos outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eles não clamam o que está no trono, eles clamam uns aos outros a respeito daquele que está no trono. Da mesma forma, maravilhados com aquilo que aconteceu, eles olham uns para os outros e começam a se questionar quem ele é. Porque você pode ter 30, 20, sei lá quantos anos de crente, você nunca vai conhecer o Senhor plenamente, senão na eternidade. A gente sempre tem algo a mais para descobrir, a gente tem sempre algo mais para experimentar. E eu percebo aqui que nós precisamos também fazer essa pergunta. Porque o próprio contexto responde à pergunta que eles estão fazendo. Porque por diversas vezes, Jesus se mostra como alguma coisa nesse texto. E eles mesmos chegam até Jesus chamando-o de mestre. Então eles têm uma compreensão de quem Cristo é. Só que, como lá em Mateus, capítulo de número 16, verso 13, que o pastor Calçone falou um pouco aqui de manhã, esse texto ele é tremendo porque a Bíblia diz que Jesus, ele chega aos seus discípulos e pergunta assim: o que dizem as pessoas a respeito do Filho do Homem? O que o povão está falando aí a respeito de mim? E existiam conceitos interessantes a respeito dele. Existiam conceitos até louváveis a respeito de Jesus. Algumas pessoas estavam dizendo que ele era João Batista. Algumas pessoas estavam comparando-o com Jeremias. Algumas pessoas estão comparando com Elias, o maior vulto do Antigo Testamento. Estão comparando ele com pessoas legítimas, que fizeram coisas extraordinárias. Mas mesmo assim, não é um conceito que define quem Cristo é. É um conceito até legal. E isso você pode sair perguntando para qualquer pessoa da rua, ou para qualquer filósofo, ou para qualquer escritor, ou para qualquer doutor a respeito de Jesus, ou de qualquer outra religião, e ele vai te trazer um bom conceito de Jesus. Ele vai dizer: ele foi um grande pensador. Ele foi uma pessoa que saiu por aí amando todo mundo. Ele foi um grande filósofo. Ele foi um profeta, como os muçulmanos dizem. Ele foi um grande pensador, como os budistas falam. E aí começam-se as teorias a respeito de quem ele é. Mas são conceitos vazios, porque são conceitos humanos. O conceito que a gente fica de Jesus é o conceito que está na sua palavra. Porque a Bíblia diz que a revelação vem de Deus para Pedro, e Pedro pode responder: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque essa pergunta que Jesus faz aos discípulos, em primeira instância, pastor Jerry, é a respeito do que o povão estava falando a respeito de quem Cristo era. Só que aí essa pergunta se volta para os discípulos. E ele pergunta: mas vós, quem dizeis que eu sou? Se espera de pessoas que não conhecem Cristo de fato, que elas tenham um conceito equivocado de quem ele é. O problema é que algumas igrejas ditas sérias também estão com uma visão distorcida a respeito de quem Cristo é. E aí, Deus tem que revelar a Pedro quem ele é, porque nós só conhecemos o Senhor porque o Senhor quer se revelar a nós. Se não fosse Deus que se revelasse a você, você ainda estava na droga, ainda estava na bebida, ainda estava na prostituição, ainda estava no mundo, mas Ele veio e revelou quem Ele é na sua vida. Ele se mostrou para você, e a gente vai dia após dia crescendo nesse conhecimento de quem Ele é. Pedro diz assim: tu és o Cristo. E a palavra Cristo, Christos no grego, é o correspondente para Machia, no hebraico, que significa o enviado, o ungido. Você é o ungido de Deus, o enviado de Deus. E este era o conceito que o céu revelou para Pedro naquele momento. Então a gente tem que largar a mão das nossas opiniões a respeito de Jesus. A gente tem que largar a mão do que os livros falam sobre Jesus. A gente tem que largar a mão do que as religiões estão falando sobre Jesus. Você tem que largar a mão dos seus conceitos sobre Jesus e ficar com aquilo que a palavra de Deus revela que Ele é.
Porque a pergunta aos discípulos, quem é esse? A gente não conhece o Senhor se o Senhor não quiser se revelar a nós. Pedro, para dizer, tu és o Cristo, Deus precisou revelar aquela situação para ele. Deus teve que revelar esse conceito para ele. Quando você pega, por exemplo, a mulher samaritana, ela está ali no poço, pegando água. Jesus também está naquele local. E Jesus fala, eu estou com sede, me dá um pouquinho de água. E aí ela fala assim, como pode você, judeu, me pedir água que sou uma mulher samaritana? Primeiro que ela é mulher, segundo que ela é samaritana, judeus não se comunicam com samaritana. O que acontece aqui? Essa mulher vê ele como um simples judeu. Ela não sabe quem está ali. E Jesus continua conversando com ela. E aí Jesus fala assim para ela, se você soubesse quem está te pedindo água, você ia pedir e eu te daria água viva. Jesus está dizendo, você está me olhando como um simples judeu, é porque você ainda não sabe quem eu sou. E no diálogo ela diz assim, verso 12, capítulo 4 de João, és tu maior do que nosso pai Jacó, que ele mesmo fez esse poço aqui? Mas estava ali diante dela alguém que era muito maior do que Jacó e ela ainda não sabia. Ele continua o diálogo, mostra para ela que conhecia da vida dela e ela olha e diz assim, eu vejo que és profeta. Então ela já saiu do verso 9, um simples entendimento de que ele é um judeu, e aí ela já começa a pensar, será que ele é maior do que Jacó? E agora, como ele sabe a vida dela, ela fala, você é um profeta. E depois de mais um tempo de diálogo, ela fala assim, eu sei que quando Cristo vier, ele nos revelará todas as coisas. E ele disse, sou eu mesmo que estou falando contigo. Então a mulher, ela sai de um simples conceito de que ele era um judeu, para o conceito de que ele era aquele que foi enviado por Deus para ser o Salvador do mundo. Entende, irmãos, você também foi assim. Você também, numa hora, só ouvia falar desse Jesus porque alguém pregava, porque alguém te entregou um folhetinho, porque alguém falou a respeito dele para você, mas você não o conhecia. Mas ele revelou tanto na sua vida, ele te amou tanto, que hoje você não cessa de tentar conhecer quem ele é. Mas veja, foi um crescimento nesse conhecimento. Foi um processo nesse conhecimento. Para ela, a princípio, é um simples judeu. Mas ela larga tudo. Ela estava ali para tirar água. E ela deixa o cântaro lá. Ela não leva água. Ela foi para buscar água, ela não leva água. Ela leva uma mensagem. Vinde e vede um homem que disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Ou seja, ela conheceu quem ele era. E aqui, irmão, está a questão, a gente precisa conhecer o nosso Senhor. E ninguém aqui é tão crente que você fala assim, não, eu sou doutor em divindade, eu manjo nesse negócio de Cristo aí, eu sei quem Ele é, eu tenho experiência com Ele, porque dia após dia a gente vai se surpreendendo como os discípulos, que já teve ensinamento, já teve experiência, mas Ele faz algo tão extraordinário que você fica perplexo, se perguntando quem Ele é. Eles não perguntam por dúvida, eles não perguntam porque eles não sabem, eles se perguntam porque eles estão maravilhados com aquilo que Deus fez. E eu tenho algo a te dizer nessa noite, Deus também vai fazer algo extraordinário na tua vida, que você também vai ficar perplexo com aquilo que Deus está fazendo. Veja que, depois de Jesus apaziguar a tempestade, tem essa pergunta, quem é este que até o vento e o mar lhe manda e obedecem? E eu quero conversar com vocês hoje a respeito disso, sobre quem Ele é, a autoridade que Ele exerce e o cuidado que Ele oferece para os seus discípulos. Porque todas essas coisas estão interligadas a quem Ele é. Ele exerce a autoridade porque Ele é Deus Todo-Poderoso. E Ele cuida de você porque Ele é seu Pai, porque Ele é seu Salvador. Então, esse Deus que a Bíblia o revela de diversos nomes, de diversas formas, com diversos símbolos a respeito dele, mostra que Ele é um Deus que exerce a autoridade e que Ele cuida muito bem daqueles que são seus discípulos. Indo para o texto, nós vemos no versículo de número 22 a respeito de quem Ele é, porque o texto diz que Ele falou, passemos para outra banda, passemos para outra margem do lago. Agora a questão é, pode usar isso aqui? Passemos para outra margem do lago. A pergunta é, o porquê Jesus queria passar para o outro lado? É porque do outro lado fica a província dos Gadarenos. E tem 2 homens ali que precisam ser salvos. Então com isso ele está dizendo assim, eu sou o Salvador.
Eu estou atravessando isso aqui porque do outro lado tem duas pessoas que eu quero mudar a vida delas. Tem duas pessoas lá do outro lado que a polícia já prendeu ele e não dá jeito no cara. Que a família já deu conselho e não dá jeito no cara. E quando a família não dá jeito, quando a clínica não dá jeito, quando o conselho não dá jeito, precisa o Salvador entrar em cena para poder mudar a nossa vida. Irmão, eu tenho certeza que o conselho de pai e de mãe não deu jeito na sua vida. Eu tenho certeza que bons conselhos dos seus avós não deu jeito na sua vida. Só mudou a sua história no dia que você teve um encontro com esse Salvador. Enquanto a gente não encontra com Ele, o nosso real problema, que é o pecado, não muda. Porque problema psicológico, você resolve com psicólogo, com terapia. Problema de saúde, você vai no médico, ele te receita lá dipirona, ibuprofeno, e você fica legalzinho. Mas problema de pecado, problema de salvação, é só o Senhor Jesus Cristo que pode resolver. É só o Salvador. E eu acho isso extraordinário, porque Ele permitiu os discípulos passar um momento difícil por causa de uma alma. Ou duas, no caso. Ele permitiu os discípulos passarem uma tempestade para poder salvar almas. Cara, isso é extraordinário e a gente precisa pensar nisso como igreja. Porque quem Cristo é? Salvador. O fato dele ser Salvador vai fazer com que a igreja precise experimentar algumas dores por causa de almas. Algumas coisas espirituais acontecem na igreja porque Satanás não quer que almas venham aqui e se rendam a Jesus. Muitas coisas acontecem para que a igreja não saia, para que a igreja não avance, mas eu louvo a Deus, porque existem missionários que são torturados o dia todo, pessoas que não podem dizer que são cristãos, mas eles estão lá do outro lado do mundo, estão até mesmo no interior do Brasil, pregando o evangelho, sofrendo para quê? Para que esse Salvador que salvou a vida delas, também possa alcançar a vida de outras pessoas. Ele permitiu com que os discípulos passassem um momento difícil, porque Ele é Salvador. E Ele quer salvar dois camaradas que estão lá do outro lado. Passar uma tempestade para Jesus é fichinha, porque para alguém que desceu do céu, abriu mão de sua glória, do uso dos seus atributos, se fez humano, o que é para Ele atravessar um lago para poder salvar alguém? Ele se manifesta no texto como o Salvador. E uma das questões relacionadas a Ele ser Salvador é liberdade. Sabe, nenhum ser humano é livre. Nenhum ser humano é livre. Ele é escravo dos seus próprios pecados, escravo da sua própria conduta, escravo de um sistema pecaminoso. Aí tem que vir Cristo, o Salvador, que liberta ele desse pecado. Jesus se revela no texto primeiro como Salvador. E aí lá na frente, quando Jesus está administrando já toda a questão, prestes a apaziguar a tempestade, os discípulos, desesperados pelo que está acontecendo, chegam a Ele, o chamando de mestre. Porque até então esse era o maior conhecimento que eles tinham de Jesus, um mestre. E não era um mestre porque ele fez doutorado, até porque dom ministerial de mestre você não ganha com um diploma de teologia. Jesus não era um mestre igual o apóstolo Paulo, por exemplo, que estudou aos pés de Gamaliel. Ele teve os estudos que um judeu comum teve. E ele era chamado de mestre, porque como Nicodemos um dia chegou para ele e falou assim: nós sabemos que o Senhor é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que você faz se Deus não for com ele. E ele era um dos principais dentre os religiosos. Então eles têm essa ideia: Jesus é mestre, porque Jesus está ensinando conceitos, está ensinando princípios, está trazendo coisas do céu que nunca foram ditas antes. E cara, deixa eu dizer uma coisa, Jesus é Salvador, salvou sua vida. Mas hoje você também tem que ver Jesus como seu mestre. A gente tem que sentar aos pés de Jesus e aprender a respeito dele. A gente tem que sentar aos pés dele e aprender da sua palavra. A gente tem que também ver Jesus como mestre. A gente tem que parar para aprender a respeito dele. Sabe, uma das coisas mais tristes é você ver cristãos que estão 10, 15, 20 anos na igreja e ela não tem o conhecimento básico que um cristão tinha que ter a respeito de Jesus, a respeito do seu Salvador. Irmãos, chegou a hora de nós nos assentarmos aos pés de Jesus e aprendermos com o mestre da Galileia, aprendermos com aquele que tem princípios a nos ensinar. Jesus é o nosso mestre. E Ele se mostra Senhor aqui também no texto, porque
Ele está governando sobre os discípulos, e está governando sobre a natureza, e está governando sobre uma situação muito complicada. Essa é a primeira questão, essa é a primeira parte. A gente precisa conhecer o nosso Senhor. E você vai conhecer Jesus como? Com as experiências? Também. Isso é fato. Mas você vai aprender a respeito de Jesus na palavra dele. Porque senão a gente fica igual aquele povo. Eu acho que ele é Elias. Eu acho que ele é o João Batista. Eu tenho uma opinião a respeito dele. Mas Deus não está preocupado com a sua opinião. A sua opinião você guarda para você. O Jesus que nós cremos e o Jesus que você vai encontrar sentado num trono não é o Jesus da sua cabeça, não é o Jesus que eu estou falando. É o Jesus que está escrito nas Escrituras. Segundo, o texto mostra que por quem ele exerce a autoridade sobre as situações. E a primeira autoridade que ele não exerce necessariamente mudando a situação que os discípulos estavam vivendo. A primeira vez que ele mostra a autoridade nesse texto é que a Bíblia diz que já sendo tarde, ele disse, passemos para outra margem. Ou seja, a autoridade dele primeiro, antes dele revelá-la sobre a natureza, ele revela sobre os seus discípulos. Nós não fazemos o que queremos, nós não falamos o que queremos, nós não vestimos o que queremos, a gente não vive a vida que a gente quer, a gente tem um Senhor a quem a gente tem que dar satisfação dos nossos atos. Tem alguém que governa sobre a nossa vida, tem alguém que lidera sobre nós, que quando ele diz assim, faça algo, você tem que ir cumprir com o que ele está falando. Quando ele diz assim, entrega isso, você tem que entregar. Quando ele fala, prega isso, você tem que ir pregar. Quando ele manda você tomar uma atitude, você não tem a escolha de não fazê-lo, sendo um cristão. Você precisa ir obedecer aquilo que ele está falando. E o texto diz que já era tarde. É algo que Jesus vai fazer lá do outro lado. Você não tem que questionar, você tem que obedecer, meu irmão. Você não tem que ficar tentando entender, você tem que fazer aquilo que ele está mandando você fazer. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Deus já te dei a orientação, eu já falei o que é para fazer, agora simplesmente obedeça o que eu estou orientando você fazer. Jesus disse, passemos para outra margem. E isso é interessante, porque não é assim, vai lá e faz sozinho, não. É passemos, você vai fazer, mas eu vou estar lá com você. Você vai falar e eu vou estar lá com você. Você vai tomar atitude e eu vou estar lá com você. Mas vamos ser sinceros, quantas vezes nós somos negligentes com isso, cara? Que Jesus nos orienta a fazer algo e a gente simplesmente vira as costas para Ele e menospreza aquilo que Ele orientou a gente a fazer. Não tem dor pior do que a consequência de não ter dado ouvido ao que Deus falou para nós. Ele exerce autoridade sobre os seus discípulos. Quem tem governado a sua vida? Porque a proposta da serpente é que você tem que governar a sua vida. E eu não estou dizendo que você não tem escolhas, porque eu não sou calvinista. Aliás, eu sou anticalvinista. Eu não estou dizendo que você não tem escolha. Eu estou dizendo que as suas escolhas e as minhas escolhas têm que ser baseadas na orientação do Senhor. Tem que ser baseada nas Escrituras. Tem que ser baseada naquilo que Ele nos orientou. Ele mostra a autoridade dele sobre a vida dos discípulos. Só que aqui existe uma questão. Ele pediu para os discípulos fazer algo e ele adormeceu. Está indo para o outro lado. Está obedecendo. E aí vem a tempestade. Não parece contraditório? Você está fazendo o que ele mandou você fazer, e aí você agora está em perigo, fazendo o que ele orientou você a fazer. Não parece contraditório, Carol? Ele fala assim, faz isso. Aí você está fazendo, você fala, vou ser bem sucedido. Aí de repente começa a dar tudo errado. Você fala, o que aconteceu? Foge do seu controle. Mas isso é para mostrar para nós que não é a gente que controla a nossa vida. Nós temos um Deus que controla as situações ao nosso redor. Ele permite os discípulos passar pelo perigo. Ele permite as ondas ir por cima do barco. E aquilo que era para estar debaixo do barco está entrando dentro do barco e ele está dormindo. Ele praticamente não está fazendo nada. E por essa sensação e por esse ver de que ele não está fazendo nada por mim, a gente tem a sensação de que nós estamos perecendo. Que foi isso que aconteceu com eles. Quando eles não veem Jesus fazendo nada, eles entendem? Estamos perecendo. Só que tem um detalhe aqui no texto muito interessante. É que Jesus falou que eles iam chegar do outro lado.
Então, se Jesus falou que você vai chegar do outro lado, não importa a tempestade que venha, você vai chegar do outro lado. Ou seja, eles começam a ver, por causa da circunstância, eles esquecem aquilo que Jesus falou. E quantas vezes Deus disse coisas a seu respeito, e por causa da sua situação financeira, por causa da sua família, por causa da sua saúde, por causa da falta de habilidade sua, você pensa, não vai dar certo, não vai acontecer. Mas se tem promessa dele sobre a tua vida, mesmo que a circunstância seja ao contrário, mesmo que o vento bata no barco, vai se cumprir aquilo que ele falou ao seu respeito. Nós vamos chegar do outro lado se ele disse que nós vamos chegar lá. A situação a gente às vezes não consegue controlar mesmo. E aí, Samuel, o que eu faço quando eu não consigo controlar? Você faz igual eles fez. Você vai até aquele que pode controlar toda e qualquer situação e passa a bola para ele. Porque às vezes Deus está esperando isso de nós. Esse pai, eu não estou conseguindo, me ajuda. Senhor, eu não posso fazer, me ajuda, me orienta, me salva. E aí isso é interessante, porque ele vai acordar, ele vai repreender os discípulos, lógico que ele vai. Mas você tem que entender isso, irmão. Jesus, ele te repreende, mas quando você precisa, quem te ajuda é ele. Então a gente tem que deixar de ser um crente mimado, que fica bicudo por tudo, e a gente começar a entender isso. Ele me confrontou, mas quando eu preciso de ajuda, é ele que me escuta. Quando eu preciso de um amigo, é ele que está do lado. Quando eu preciso de uma orientação, é ele que me orienta. Quando eu preciso de uma direção, é ele que está me direcionando. Eles correm até Jesus, eles falam, mestre, nós estamos perecendo. E aí o que acontece? Uma intervenção divina. Jesus vai intervir, irmão, na sua vida. A tempestade veio sobre o barco, quando houve intervenção divina, quando Jesus entrou na cena para resolver a situação, o texto diz que o vento se acalmou, o mar se aquietou e se fez bonança. Como cristão nós vivemos esses dois momentos, o momento da tempestade e o momento da bonança. Então eu quero ser uma voz profética na sua vida para te dizer que se você está no momento da tempestade, Deus vai intervir e vai trazer momentos de bonança para a sua vida. Porque tem horas que se ele não intervir, a gente vai sucumbir, irmãos. Tem hora que se ele não chegar, não tem recurso, não tem nada que a gente possa fazer para poder modificar a situação. E aí ele exerce agora autoridade sobre a natureza. Que algo, eu posso chegar lá na Praia Grande e falar assim, se aquieta, mas não vai acontecer nada, possivelmente. Qualquer um pode mandar o vento se aquietar, o mar se acalmar. A questão é eles obedecer. E é isso que eles ficam perplexos. Porque você pode ver que até a fala deles é, quem é este que até os ventos e a água, ele manda e eles obedecem. Não é só mandar, porque mandar qualquer um pode fazer, né, Dudu? Mas obedecer aí é um outro patamar. Mas você veja que a autoridade que ele exerce, é extraordinário isso. E tanta autoridade que quando a gente entende, muita coisa na nossa vida vai mudar. Como o centurião de Cafarnaum, quando ele entendeu que Jesus tinha autoridade, Jesus falou assim, não, eu vou lá na sua casa. Ele falou, você não precisa ir, porque eu entendo de autoridade. Eu estou sujeito a pessoas e eu também tenho pessoas no meu governo. Quando eu falo para alguém assim, ó, faz isso, ele faz. Quando eu falo ele vem para cá, ele vem. Quando eu mando ele embora, ele vai. Por quê? Porque a minha palavra é uma palavra que tem autoridade. Quando eu mando, o meu servo obedece. Então se você falar uma palavra, lá onde o meu criado está, ele vai ser sarado. É esse conceito que a gente tem que ter. Você não serve a qualquer Deus, você não serve a qualquer Senhor, você não serve a qualquer um, você serve ao Deus que governa o universo, você serve àquele que nada sai do controle das suas mãos. Que o pastor Jerry falou uma coisa uma vez e aquilo me chamou muita atenção. Ele disse, a gente tem a mania de dizer assim, agora é só Deus. Só Deus? Talvez é por conta desse nosso conceito que a gente vive algumas situações que não deveríamos viver. Quando a gente entende que é Ele quem controla a nossa vida e que se não fosse Ele, estava tudo perdido, as coisas começam a ser alteradas na nossa história. Veio um momento de bonança porque houve uma intervenção. E por fim, eu quero falar sobre o cuidado que Ele exerce para com os seus discípulos. Porque você pode ter dois olhares. Você pode ter o olhar do amargurado, de falar assim, olha a tempestade que ele permitiu na minha vida, porque eu já vi muita gente fazendo isso. Eu me dediquei à igreja a vida toda, e agora o que aconteceu na minha vida?
porque ele está olhando para a tempestade. Mas você enxerga o cuidado de Jesus porque ele não deixa os discípulos passar pela tempestade sozinho. Ele deixa você passar pela tempestade. Quem aqui não passou uma tempestade, levanta a mão. Ninguém, né? Quem aqui nunca passou um problema, levanta a mão. Ninguém, né? Agora a questão é se nesses momentos a gente vai olhar e vai dizer assim, cara, eu estou sozinho, ou a gente vai correr aos pés dele e falar, me socorre que eu não sei o que fazer. Ou entender que ele está conosco mesmo diante daquela situação. Cara, você vê o cuidado de Jesus sobre os seus discípulos quando ele permite que esses discípulos cheguem até ele para pedir socorro a ele. Você vê o cuidado deles com os discípulos quando ele vai intervir na situação que eles não podem controlar. Quando ele vai chegar e mudar o medo que eles estão sentindo. É nisso que a gente vê o cuidado dele para conosco. Não na falta de provação. Não na falta de disciplina. Não na falta de dificuldades. A gente vai enxergar no acesso que nós temos a ele. Aqui está o maior símbolo do cuidado de Deus. Você tem acesso a ele. Então, quando você tiver um problema, numa dificuldade muito grande, antes de você ir no seu esposo, antes de você ir na sua esposa, antes de você ir conversar com o pastor Jerry, antes de você ir falar com o obreiro, você entra no teu quarto, fecha a tua porta, dobra o seu joelho, converse com ele, porque ele vai estar lá para te ouvir. A gente tem livre acesso à presença dele. Então, esse texto passa por esses três conceitos: quem ele é, a autoridade que ele exerce e o cuidado que ele oferece para os seus discípulos. A gente sempre vai viver essas duas situações: a situação da tempestade e a situação da bonança. Sempre vai existir um dos dois. Não cai nessa não de, eu cresci num ambiente e debati muito por causa disso, onde as pessoas viviam falando assim, eu já penso assim, irmão, se as coisas não tiver boa na minha vida, eu já desconfio, tem algo que está errado. Isso não tem base bíblica nenhuma. Já tem o outro lado que fala, mano, viver com Jesus é suave, mó tranquilão, não passo prova nenhuma. Eu já vi gente fazendo apelo assim, não, vem aceitar Jesus, eu não quero. Ele falou, mas se você vir, Jesus vai realizar seus sonhos. Eu quase falei, eu estou aqui, ele frustrou o meu sonho, mas tudo bem. Mas você veja que existem dois extremos, o do que é só prova e aquele que é só bênção. Mas na vida cristã, a gente tem as tempestades e a gente tem os tempos de bonança. Você está no tempo da tempestade, eu tenho algo para te alegrar. Vai vir tempo de bonança. Você está no tempo da bonança, eu tenho algo também para te dizer. A tempestade ela vai chegar. Eu quero aqui testemunhar um pouquinho do que Deus tem feito, porque os irmãos ainda não sabem, eu peço oração pelo meu irmão. E há muito tempo eu tenho feito isso, há muito tempo a gente tem orado ao Senhor. E eu lembro que o pastor Jerry pregou aqui sobre tempo. E eu lembro que não foi nem algo que ele citou em si, mas eu olhei para o texto e estava escrito assim, tempo de guerra e tempo de paz. Eu cheguei em casa e eu falei assim para o meu pai, eu falei, pai, Deus colocou no meu coração que vai vir tempo de paz. Foi isso, eu falei, vai vir tempo de paz. Beleza. Passou um dia, no domingo o pastor Jerry pregou. E enquanto o pastor Jerry estava pregando aqui, meu pai estava na igreja também, Deus estava falando lá, certo? E o meu irmão, ele ia vir aqui, nesse culto. Só que como ele conhece os irmãos que tem aqui, ele falou assim, eu trabalhei o dia todo, minha casa estava suja. Eu sei que todo mundo ia me zoar. Ele falou, então eu peguei e fui na igreja lá próximo. E ele foi. Quando eu cheguei em casa, meu pai estava chorando e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Meu pai estava chorando e chorando muito. Eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa grave. E meu pai no choro pegou e falou assim, o Felipe chegou da igreja e ele pediu para ser internado. E aquilo foi resposta de muita oração, resposta de muitas coisas. Porque a gente sempre aconselhou, a gente sempre falou, eu lembro do meu irmão quando eu era pequeno, na sala de casa, cantando sozinho, chorando. Eu tenho essa referência de quando os pais não estavam em casa, eu descia, ele estava chorando, ele estava louvando, ele estava orando, ele estava lendo a palavra, ele estava em evangelismo, e de repente, infelizmente, caiu nas drogas, caiu na bebida, e depois quando ele voltou, ele teve o divórcio dele, enfim, diversas questões.
Mas a questão é que a gente sempre falou e ele nunca quis. Ele sempre achou que ele podia sozinho, ele sempre teve essa convicção, eu vou tentar, e ele nunca conseguiu. E ele foi na igreja, ouviu a palavra, e ele mesmo decidiu isso, e aí ele ainda falou assim para mim, eu ia na nossa igreja, se referindo aqui, eu ia na nossa igreja e não fui, irmão. Mas ele foi, e aí eu liguei para ele, e ele me falou que no domingo que a gente deixou ele na igreja, da igreja ele ia para a clínica, ele falou, eu me reconciliei com o Senhor, eu estou fazendo campanha de oração, eu estou pregando aqui dentro, e eu estou fazendo a obra do Senhor. E é esses tempos que a gente vive. O tempo da guerra e o tempo da bonança. O tempo de dificuldade e o tempo que a gente vê a intervenção do Senhor. Porque é isso que precisava. De Deus agir no coração e daí ele fala, eu preciso. Porque ele falou para mim assim, eu não consigo sozinho. Eu já falei com Deus, eu estou pedindo ajuda porque eu não consigo. Mas ele falou para mim, mas um dia eu vou sair de lá e eu vou ser um cristão, eu vou sair de lá, eu vou ser um cristão e quem sabe um dia eu seja até um pastor. É tempos, irmãos. E eu vim nessa noite, Deus colocou essa palavra no meu coração para te dizer isso. Confia em quem Cristo é. Confia na autoridade dele. Confia no cuidado dele. Que o momento de tempestade que você está passando vai vir intervenção e vai vir tempo de bonança sobre a sua vida. Se você crê nessa palavra, aplauda ao nome do Senhor Jesus.